Meus amigos e membros da comunidade K2Go. Estamos aqui para mais uma live barra podcast, direto aí para o seu YouTube, aqui no nosso Instagram, ao vivo, e depois transformado aí, editado o áudio no formato de podcast. Então, se você quiser aí ouvir com todos os recortes, com todas as edições necessárias, só entrar aí no Apple Podcast, ou então no Google Podcast ou no Spotify, que você consegue encontrar tudo isso aí. Tá bom, pessoal? Doutor Robson Mamedes, meu querido, quanto tempo? Saudade de você, um abraço aí. Reginaldo, seja bem-vindo. MKT Digital, bem-vindo. Bruno Novaes, bem-vindo também. Vão entrando, pessoal, daqui a pouquinho a gente já começa. Hoje a gente tem um convidado especialíssimo que está até aqui na sala com a gente já, daqui a pouquinho vai estar. E a gente vai falar sobre um tema que é muito diferente, né? A gente não fala tanto sobre isso aí em laboratório de prótese. A K2Go que tem trazido muito, levantado muito essa bola, né, doutor Robson Mamedes? Você que é um grande empresário aí, você sabe bem que hoje em dia é complicado de encontrar qualquer material sobre modelo de negócio para laboratório de prótese. Então a gente tem tentado aos poucos aí esclarecer um pouco esse assunto que é um pouquinho complicado de entender mesmo, né? Então a gente já teve outras lives falando de outro formato aqui, né? Boa tarde! E aí, Reginaldo, tudo bom, meu querido? Boa tarde, Thiago Kemp. Boa tarde a todos. Tudo bem com você? Tudo sempre bom. Esperando o nosso amigo Kogut entrar e daqui a pouquinho ele está aí com a gente. Não sei se era para eu entrar já, mas eu já invadi aqui já. Pode, não, claro, pode entrar na hora que você quiser, meu querido. Você é o convidado. Legal. E Tá como é que estão as certo. coisas por aí? Tá tudo muito bem, muito frio também. BH aí também tá frio, né? Tá, graças a Deus. Adoro o friozinho, cara. Eu também gosto, eu também gosto. É melhor para trabalhar, eu acho. É, vou te falar que se tivesse a possibilidade de ter uma neve em Belo Horizonte, montanha a gente já tem, então estaria dando para andar de snowboard, olha só, coisa boa. É, sem dúvida. É É isso isso aí. aí. O pessoal Tô tá falando entrando. com. Vou mandar aviãozinho aqui pro pessoal também. Manda um aviãozinho para todo mundo aí. Você aí, pessoal, que já entrou na live, que acredita que essa parte de modelo de negócio pode ajudar algum colega seu, TPD, que tem dúvidas de como modelar o laboratório dele, chama aí, que a gente está cada vez mais esclarecendo essa ideia, né? Olá, pessoal do Esfredo, um abraço para todos vocês. Reginaldo, estou comentando com o pessoal aqui que a gente já falou em algumas lives anteriores sobre modelo de negócios, né? Tem até uma live com o doutor Flávio Lima, contando um pouco da história do Primordiale e contando sobre modelo de negócios, né? Eu contei várias etapas até da metodologia to go e outras coisas também de modelo de negócios. A gente tem jogado bastante informação sobre isso aí. Em breve vai ter artigo e outras coisas também, porque a gente quer cada vez mais reforçar, mas eu achei muito importante aí te convidar para essa live, né? Eu não vou ficar dando spoiler aqui para a gente poder falar mais na hora do podcast mesmo, né? Deixa o Kogut entrar aqui para a gente poder falar, mas eu vi uma oportunidade muito boa para a gente poder definir isso aqui ao vivo, online, na frente de todo mundo e tirando dúvidas das pessoas, porque modelo de negócio, não sei se você concorda, mas é muito técnico, né? Sim, sim, eu concordo com você. É muito técnico e eu acho que a consultoria me ajudou bastante nisso, né? A encontrar um caminho. Estava muito desorganizado. Ó, Kogut. Aí, boa tarde, Aí, Kogut, seja bem-vindo. Reginaldo, Boa Thiago, ô tarde, Kogut. pessoal, perdão aí pelo pequeno atraso, eu não estava vendo a opção aqui de pedir para entrar, tive que dar uma reiniciada aqui, mas deu tudo certo, graças a Deus. Já temos bastante presentes aí, obrigado pessoal que está entrando. Vamos honrar aí o tempo de vida que vocês estão dedicando para assistir essa uma horinha de live aí, que com certeza para quem é da prótese aí no Brasil vai curtir bastante, né, Thiago? Com certeza. Então vamos lá, vamos começar de uma vez, meu amigo. Então vamos lá. Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Kogut, Eu sou o Thiago Kempen. episódio número 136 do nosso Odontocast, o nosso programinha de rádio, entre aspas, semanal, toda sexta-feira, meio-dia, no Spotify, como Odontocast, aquela lampadinha com fonezinho de ouvido, é inconfundível, no Google Podcast, na plataforma k2go.com.br, o nosso próprio aplicativo para Android, que você baixa na loja K2Go, da Android. E vamos lá,
muita coisa. Para quem já conhece, sabe os conteúdos que nós temos. Nós estamos agora numa série super especial que é definindo o modelo de negócio para laboratório de prótese. E esse é um tema que está ganhando muita presença no dia a dia da consultoria, né, Tiago? Porque isso daí tem tudo a ver com a eficiência, com o viver o propósito, com o resultado, com a rentabilidade. Então, hoje nós vamos continuar nesse tema, mas antes de anunciar o nosso convidado super especial aí, Tiago, e entrar diretamente no tema, eu queria ver se nós temos alguma merchandising. Só para quem não conhece ainda, entrou agora aí através do link do nosso convidado, não deixe de acompanhar o nosso conteúdo. Para quem está aí no Spotify, para quem está aí na comunidade, acesse no Instagram, @comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com/comunidade K2Go, no YouTube, youtube.com/comunidade K2Go. e também não deixe de aproveitar tudo que a K2Go oferece para os laboratórios aí de todo o Brasil, para as clínicas também. Nós temos um merchandising rapidinho aí, Tiago. Para quem está precisando agora comprar material para o dia a dia aí do laboratório, da clínica, qual que é a dica quente de hoje aí, Tiago? Exatamente, pessoal. Todo mundo tem que comprar em algum momento material, né? A gente até queria não precisar comprar e que fosse infinito, mas uma hora acaba. Então, a sugestão que a gente dá para todo mundo aqui é que se você ainda não conhece a Súria Dental, entra lá no site deles, entra no e-commerce, eles têm um preço maravilhoso e para você conhecer melhor, vai um cupomzinho de desconto de 10% na primeira compra. Então, vai lá, acumula bastante coisa, junta muita coisa mesmo e faz o seu primeiro pedido lá na Súria. Você vai ver que o tempo de entrega deles é maravilhoso, tem muito produto, tem preço bom e com 10% de desconto usando o cupom SOUK2GO, vou mandar daqui a pouquinho aí no chat, usando o cupom SOUK2GO na primeira compra da Súria, você tem 10% de desconto, mesmo em itens promocionais, Kogut. Pô, que bacana, hein? Essa é uma super dica. Bom, sem mais delongas, gente, modelo de negócio para laboratório de prótese no Brasil. Isso daí até um assunto assim que está bastante no momento aí, nosso, meio do Tiago principalmente, porque nós acabamos de escrever um capítulo de um livro que vai sair pela Quintessence, falando sobre gestão lucrativa para laboratório de prótese, um capítulo, por enquanto, né, no APDESP, no livro da ProExperience, mas também nós vamos lançar um material muito bacana, com base na experiência aí de mais de 130 consultorias em laboratórios de todos os tamanhos, desde o projeto inicial até grandes laboratórios com mais de 50 funcionários que nós atendemos aí no Brasil e até alguns aí fora do Brasil. E isso nos dá, assim, bastante experiência porque a gente aprende muito a cada consultoria. Não é só o que a gente sabe, aplica, mas a gente pega, assim, uma mescla das melhores práticas aí para usar no nosso dia a dia e isso está tomando corpo aí através de um livro, além dos conteúdos, das dicas, dos links aí que a gente já passou para vocês. O modelo de negócio é muito bacana. Então, vamos lá, Tiago. Qual que é o nosso tema de hoje e qual que é o nosso convidado especial? Hoje nós vamos falar sobre definindo o modelo de negócios com Reginaldo Silva. Bem-vindo, Reginaldo. Bem-vindo, Reginaldo. Olá, Tiago. Olá, Tiago. Olá, Kogut. Muito obrigado pelo convite. Um prazer participar aqui com vocês. Que bacana. E tem um motivo, assim, bem especial até de nós termos convidado o Reginaldo. Nós já falamos sobre, dentro dessa série Modelo de Negócio, se vocês verem os episódios anteriores aí dos podcasts, que está tanto no YouTube, que nós passamos o link agora, como também no Odontocast, nós temos o modelo estúdio, que é um modelo de laboratório pequeno, dimensionado para atender poucos clientes com alto padrão de qualidade. Nós temos um modelo de produtividade com o nosso convidado também super especial, Jefferson Calgaro. Qual que foi o episódio do estúdio do Jefferson? 132 foi o do Jefferson e 131 foi o do estúdio. Do estúdio com ninguém menos do que Juan Kempen, o pai do Thiago Kempen, que é uma referência aí na prótese do Brasil também, falando sobre o modelo laboratório estúdio. E agora, ninguém menos do que o nosso Reginaldo Silva, que está bombando aí nas redes, com curso, como professor, sendo demandado aí dentro e fora do Brasil, e tem o laboratório dele que é atendido pela K2Go. Então, para quem pediu aí, que passou rapidinho, quer informações sobre consultoria, k2go.com.br, você entra lá e agenda uma mentoria gratuita, uma consultoria interativa para a gente entender o seu momento,
ver se de fato se precisa só de um direcionamento, ou talvez é o momento de uma consultoria mesmo, e aquilo que a gente oferece. Mas boa parte do que a consultoria pode fazer, a gente já começa a discorrer hoje aqui no modelo de negócio. Então, assim, Reginaldo, eu vi ali nos bastidores que você, antes de eu entrar, você já estava conversando com o Thiago e falando aí sobre a diferença, sobre esse processo que você está vivendo, iniciando um projeto como empresário da prótese, né? E então eu queria que você já apresentasse aí, né, o que você está fazendo hoje e como que está o projeto, como que está esse andamento aí dito pelo próprio Reginaldo, né? Não, é isso. Não, a história toda começa com a minha história na prótese, né? Passei 16 anos trabalhando em um laboratório como funcionário e chegou um ponto onde a minha percepção sobre trabalho, sobre prótese, já não cabia mais onde eu estava. Não conseguia fazer mais o feijão com arroz, que era o que era dito onde eu trabalhava. Daí então eu resolvi, não, eu preciso seguir o meu caminho, trabalhar solo e tocar o barco aqui, montando um laboratório. Só que, como no início da consultoria, né, na primeira interativa que a gente teve, eu foquei muito na técnica, muito técnica, né? Eu consegui me desenvolver muito tecnicamente assim, porque eu tive liberdade a partir de montar o meu próprio laboratório. Porém, eu deixei de lado a gestão, seja a gestão financeira, a gestão de processos, de pessoas. Então, isso ficou muito de lado, né? E daí, com o passar do tempo, as coisas ficaram fugindo do controle. E daí esse amigo nosso que acabou de subir aí, né? O William Dutra, ele acabou de entrar, ele começou a fazer com vocês a consultoria. Eu já conhecia vocês, eu vi já um podcast com o professor Hilton, eu ouvi ele inteiro já há um tempão Milton atrás, acho que um dos primeiros com ele, um dos primeiros que vocês fizeram com ele. Acompanhava vocês assim de longe, vi o Thiago alguns vídeos que ele fez aí, mas assim, eu não tinha entendido ainda, né, o que vocês faziam. Depois que eu vi a logo, né, feita pelo design de vocês, né, pelo Fulvio, do William Dutra, né, do Eco for Lab, aí eu fiquei interessado, falei com ele, quem fez essa logo e tal, eu queria saber. Eu falei, o pessoal da K2Go aqui, mas não é só a logo, né, tem outras coisas, né? Eu achei que era só a logo, não, tem a consultoria, tem muita coisa envolvida, né? Foi daí que eu já estava, sinceramente, no gargalo já das possibilidades, né, que eu poderia seguir, e percebi que eu não conseguiria fazer isso tudo sozinho. E daí eu entrei em contato com vocês, com a Michelle primeiramente, depois a gente fez aquela interativa e fechamos, né, a consultoria que mudou completamente a rota do Laboratório Reginaldo Silva, que não é mais Reginaldo Silva, é Sansil Lab, aqui em Campinas. Isso é o fruto, né, dessa consultoria, da mudança de pensamento, padrão de pensamento que eu tinha. E agora sim, eu estou pensando como uma empresa, o negócio, e definindo o modelo de negócios com a ajuda de vocês. E, claro, nesses últimos 4 meses, com a ajuda do Felipe, que é o meu sócio aqui, que ajudou muito nessa estruturação, da reestruturação. Exatamente. Veio para agregar muito. O Felipe, junto com o Reginaldo, participa. Nós estamos ainda em processo de construção aí dessa consultoria, definindo inclusive o modelo de negócio, e hoje nós temos uma provocação aqui, Reginaldo, porque agora que chegou, agora que a gente já organizou, nós já temos, em que ponto que nós estamos na consultoria com o Reginaldo? Nós já temos todo o planejamento econômico e financeiro, toda uma noção do perfil de produção, da construção da lista de preço, da rentabilidade por item, da rentabilidade por cliente, do demonstrativo de resultados, de análise de investimentos. E agora vem um grande desafio, quem sabe faz ao vivo, é de começar a falar de modelo de negócio, que é definir, a partir de agora, para onde que nós vamos, para onde que o Reginaldo vai enquanto empresário da prótese no Brasil. E ninguém melhor para falar disso, para dar esse start aí, do que o meu sócio, Thiago Kempen. Thiago, vamos falar do modelo de negócio, tentar montar o canvas aqui do Reginaldo ao vivo e a cores aí, Thiago? Que desafio, hein? Que desafio poder falar sobre isso, né? Para quem nos acompanha sempre, igual a Daniela Mulatti, Eliane Costa, vocês sabem aí, né, pessoal, que a gente fala muito sobre modelo de negócio, principalmente nas últimas lives. A gente está tentando cada vez mais jogar este tema para o mundo da prótese dentária, que nunca pensou muito sobre isso, né? Não tem
Eu procurei muito, tá, Reginaldo, na literatura e falando sobre isso, de modelo de negócio, definição de organização de laboratório desse jeito. E aí, cara, o que é interessante? A gente falou muito por alto, né, tentando resumir de um jeito mais simples possível para cada um começar a entender o que é um modelo de negócio. E eu vi que dúvidas pertinentes começaram a surgir, né? E aí a gente simplificou muito, falando de laboratório estúdio digital, laboratório estúdio de produção, laboratório estúdio analógico, laboratório de produção digital e outras coisas do tipo, mais simplificado. Só que agora a gente gostaria de começar a entrar num formato mais técnico, que é o jeito que a gente acaba no final lá na consultoria trabalhando, né? Então, quando a gente pensou em convidado, por exemplo, Reginaldo Silva era bem óbvio a gente convidar para poder falar sobre enceramento e anatomia, né? Isso era bem óbvio e com certeza absoluta a gente vai falar sobre isso também em uma live futura, né? Mas a gente queria provocar uma coisa diferente. Por quê? Porque dentro da consultoria a gente já falou muito sobre o modelo de negócio, mas como você ainda está num período de transição, ainda não está 100% definido. Então eu vi uma oportunidade legal para a gente seguir o que o Faustão diz, né? Quem sabe faz ao vivo, e juntos aqui a gente começar a definir de uma forma mais técnica do que o que já foi falado até hoje aqui, né, sobre esse modelo de negócio. Para trazer para vocês, pessoal, essa parte técnica, eu e o Kogut a gente escreveu um capítulo do livro da PEDESP sobre o Pro Experience, né, que é o antigo Expolab, que vai sair esse ano, para vocês que forem lá no Pro Experience, agora no final de setembro, início de outubro em São Paulo, comprem o livro que vale muito a pena, tá muito técnico, a parte de gestão, caramba, cara, eu e o Kogut a gente se apaixonou de verdade ali, na verdade a gente escreveu 50% mais do que liberaram para a gente escrever e eles acabaram aceitando, então ficou bem legal mesmo, então é por isso que a gente está começando a trazer um pouco mais técnico, porque no final das contas vai ter um livro para você poder acompanhar isso aí também, né? E aí, pessoal, vocês sabem que é um desafio gigantesco em 1 hora de podcast aqui a gente falar e definir um modelo de negócio e falar sobre todos os formatos possíveis. Primeira coisa que eu posso falar, não existe essa questão de só existem determinados modelos de negócio. Pode ser qualquer jeito que você quiser, você define do jeito que for. O importante é dar um rumo para a sua empresa e um rumo para as decisões da sua empresa. E ficar com a cabeça aberta para novos modelos de negócio é o que faz acontecer em empresas como Uber, Netflix e outras coisas do tipo. O que é isso? Né? O que é esse tão falado modelo de negócios? É a forma que você cria, captura e recebe o valor que você está gerando ali dentro da sua empresa. Então, não adianta simplesmente pegar, abrir uma empresa, um CNPJ e falar, vou vender e ganhar dinheiro. Não é isso. Você tem que gerar um valor para que aquele cliente queira ser cliente seu, né? E a técnica por trás para poder definir como essa geração de valor vai acontecer é a definição de modelo de negócio que a gente vai tentar passar aqui ainda um pouco mais por alto do que é o ideal, porque é podcast, né? Mas se você tiver o interesse de se aprofundar mais sobre esse tema, primeiro você pode tanto adquirir o livro no lançamento lá do Pro Experience no final do ano, ou contratar consultoria, que os nossos consultores vão ficar felizes em organizar isso tudo aí para vocês, né, Reginaldo? Você já viu que demandou um pouquinho de reunião, né, de 1 hora. Então não é só uma live que vai explicar tudo, né, cara? Com certeza. Várias reuniões, vários tempos para estudar, para pensar, e ainda não está pronto. E zona de conforto nenhuma, né? Nenhuma. Totalmente. Nesses últimos meses, saí totalmente da zona de conforto. Gente, é uma quebra de paradigmas, porque é impressionante. Agora já passando aí, eu já falei, né, mas agora para o pessoal que entrou agora, K2Go, aí, mais de quase 140 consultorias aí em todo o Brasil, até fora do Brasil, a maioria em laboratório de prótese, de todos os perfis, tá, gente? Até laboratórios assim, de orto, projetos que nós começamos do zero, até grandes laboratórios aí com muitos funcionários. E é interessante que, normalmente, o empresário da área de saúde, não só o protético, né? A gente trabalha muito com dentistas, com dono de radiologias também. Eu conheço muito pessoal da medicina também. E o empresário da área de saúde, quando ele vai montar, ele pensa em viver o sonho dele, em conseguir gerar emprego, em conseguir trabalhar com o que gosta, né? Ter o seu empreendimento. Só que, via de regra, e não é problema, não é uma culpa dele, né? Mas ele nunca estudou sobre gestão, sobre os desafios de ser empresário, de ser empreendedor, sobre como lidar com gente, lidar com equipe, o que você precisa, como montar um plano de negócio, como definir um modelo de negócio, e para isso que existe a consultoria. É o que a gente brinca sempre, né? Se eu comprar um terreninho lá no condomínio,
não sou eu que vai assentar os tijolinhos para montar a casa. Com certeza eu vou contratar lá um engenheiro civil, um arquiteto, fazer um bom plano e deixar que esses universitários aí façam aí um projeto dentro daquilo que eu aprovar. E o modelo de negócio é a mesma coisa. E é interessante, voltando aqui para o modelo do Reginaldo, então já vamos começar aqui na prática. O Reginaldo começou, se associou, né, tem já um sócio que cuida aí dessa parte de financeira, da gestão, né, que a gente está acompanhando aí dentro da consultoria. E o perfil da produção, para quem conhece, para quem entrou aí pela live através do contato do Reginaldo, sabe, né, o potencial dele, o quanto ele é querido aí na prótese, o quanto ele está se revelando aí dentro e fora do Brasil, na parte de anatomia, na parte técnica da prótese. Mas a produção do Reginaldo, a gente já chegou na consultoria, estava assim, né? O que mais agrega ali já é metal free, o que você mais produz, Reginaldo, nos controles que eu faço aqui do teu planejamento econômico e financeiro, são coroas aí de metal free, que você ainda injeta, né? E tem Sim. também seguido por metal, pela parte de metalocerâmica. E normalmente os laboratórios começam assim, nós estamos falando de fixa, obviamente, né? Então, os laboratórios começam por essa linha. E daí, quando não tem uma direção, o que acontece? Né? Você começa a fazer sucesso, você entrega um bom trabalho, num preço justo, num prazo adequado, então começa a aumentar a demanda. Qual que é o caminho natural? Começar a contratar a gente e comprar mais equipamento. E até chegar num formato que a gente chama do laboratório Frankenstein, né? Que é uma coxa de retalhos que vocês podem ver até nos podcasts anteriores. Temos uma série de 2 podcasts muito bacanas falando sobre esse laboratório, que cresceu de uma maneira desordenada, fazendo os puxadinhos lá, e daí tem partes da produção que até tiram um lucro da empresa, que gera um prejuízo, e a gente consegue identificar isso na consultoria. Mas assim, já começando, o que bate mais forte o coração? Você vai lá, você já trabalha com injeção, você tem a parte de metal e você tem a parte do acabamento, que é a tua especialidade. O que mais te atrai nessa parte de empresário da prótese, dentro dessa linha que você já tem hoje instalado no teu laboratório? Não tenho dúvida que eu apaixonei, né, nesse caminho, desde sair do laboratório e começar o meu, é fazer a parte do de silicato, né, que é o metal free. E aí eu poderia empregar todo o meu gosto, toda a minha criatividade em anatomia dental. Então eu venho modificando durante o tempo esse processo, porque eu fazia muita metalocerâmica. E agora eu estou tentando migrar mais para o metal free, né? Então o que bate mais no peito, o coração, é fazer a estética metal free, escultura, né? Planejamentos, né? Mais essa parte de planejamento mesmo, de acabamento. Que maravilha, hein, Thiago? Aí já é um prato cheio, então já começamos, né? O Canvas, que é o modelo de negócio, já está começando a ser desenhado, né, Thiago? Exatamente. E primeira coisa aí, né, Reginaldo? Quando a gente vai definir o modelo de negócio, a gente tem que entender o que a gente quer produzir, para quem nós vamos produzir, como nós vamos produzir, quanto isso vai custar e quanto isso vai me gerar de retorno, como isso vai me dar um retorno, né? Então, para começar, o que a gente vai produzir tem que responder exatamente essa pergunta que o Kogut falou. O que te encanta? O que você quer fazer? Para onde que você vê a sua empresa indo? O que você se vê oferecendo, né? A gente está falando de laboratório de prótese, mas vamos trazer alguns exemplos mais básicos para poder exemplificar antes de entrar no mundo da prótese especificamente. Então, por exemplo, vamos dizer que eu tenho uma loja de roupa. Nessa loja de roupa, eu posso definir se eu vou vender uma loja de roupa social, se eu vou ter uma loja de roupa esportiva, se eu vou ter uma loja de roupa casual. Então você está definindo o que você vai vender ali, né? Se já definiu que é uma roupa e está definindo se é casual, se é social, se é esportiva. Então, dentro do laboratório de prótese é a mesma coisa. O que você quer produzir? Você quer ser um laboratório que é mais de resina? Então a gente começa fazendo uma separação bem simples primeiro. Você foca mais na fixa ou na removível? No seu caso é na fixa, né, Reginaldo? Tô certo? De início eu já tirei o removível para eu focar só no lixo. Maravilhoso. Olha só como é que nem defini modelo de negócio, olha como é que é uma decisão super importante foi tomada com base nessa decisão de para que lado você vai. Então, você já começa com a segmentação. Olha, eu quero fazer fixa, né? E dentro da fixa, a gente tem diversos tipos de trabalho. Você pode oferecer todos, se você quiser, né? Mas você está focando principalmente aí nas facetas, não é isso? Exatamente. Maravilhoso. Então aqui, pessoal, quando a gente começa a definir o que nós vamos produzir,
A gente tem algumas possibilidades diferentes, e aí eu vou trazer sugestivos aqui para vocês começarem a pensar em cima disso, né? A gente pode ter um laboratório focado, por exemplo, em novidade, que é aquele laboratório que está trazendo uma coisa que não existe no mercado, é aquela galera que trouxe o digital quando não tinha o digital, é o Drop Lab quando ele trouxe o e-commerce e não existia e-commerce, né? Qual que é o diferencial? Qual que é o valor do laboratório? Uma novidade que não existe no mercado, né? A gente tem a parte de customização, que aí para mim já encaixa diretamente no seu, né, Reginaldo? A customização, o que é a customização? É aquele trabalho específico para aquele cliente, bem detalhado, bem com bastante qualidade, focado ali, né? Primeira coisa que eu tenho que falar, tá, Reginaldo, o pessoal que está nos ouvindo aqui. Quando a gente fala do que produzir, eles são inclusivos, não quer dizer que são exclusivos. Se eu falo um, eu só posso ter um, né? Eu só posso ser na novidade, eu não posso ser na customização. Meu modelo de negócio pode ser baseado em novidade e customização e outras coisas também. Mas quanto mais você afinar isso aqui, melhor definido e mais fácil de organizar todos os processos e toda a gestão do seu laboratório, né, Reginaldo? E o seu, ele se encaixa muito nessa proposta de customização, por causa do seu perfil como profissional, você concorda? Não, plenamente, porque não que eu queira, a princípio eu queria, né? Que eu queira assinar o trabalho. Não que eu quisesse fazer isso. Hoje em dia eu já mudei o foco, eu não quero isso. Eu quero ensinar pessoas que possam assinar conforme o dente natural, conforme aquela arcada, aquela boca, aquela pessoa pede, né? Aquele cliente pede. Então eu já estou mudando o foco. Eu queria finalizar os trabalhos, ainda finalizo, mas a minha ideia é customizar mesmo com algum tipo de tecnologia, de ferramenta digital. A ideia é trazer isso, humanizar isso e não fazer aquela linha de produção onde todos os dentinhos vão sair iguais ali. Maravilhoso. Então, olha só que interessante, né? A gente já tem um desejo inicial do empresário e está puxando da cultura pessoal desse empresário a forma que o laboratório foi iniciado ali. Ele está falando, olha, eu comecei desse jeito, mas não é o que eu quero para o futuro. E aí vem um ponto que é muito importante, Reginaldo. O modelo de negócios não é rígido. O modelo de negócio ele pode ser modificado de acordo com a necessidade daquela empresa. Por quê? Pessoal, uma coisa simples, né? O direito acompanha a evolução da sociedade, mas também o mercado, o comércio. A sociedade muda, né? Por exemplo, a gente passou aí por... O Thiago deu uma travada básica aí. Oi, voltou, Thiago? Voltei, tô aqui. Para mim eu não tinha travado, mas então tá, tô de volta. A gente tem que definir que a parte de processos, essa parte empresarial, ela também acompanha a mentalidade da sociedade. Então, a gente acabou de passar por uma disrupção digital gigantesca. Se a sua empresa não se adapta, ou se ela precisar se adaptar e não se adaptar, ela vai ter uma dificuldade muito grande. Então, modelos de negócios, eles podem migrar, podem mudar. E é o que a gente chama de pivotar o modelo de negócio. Olha, hoje ele funciona desse jeito, vou ter que mudar totalmente. Eu estou mudando a direção dele, eu estou pivotando a direção do meu modelo de negócio. Então, Reginaldo, olha só, com base nisso que você me falou, seu laboratório ele começa baseado na cultura do próprio empresário que abriu, que é da customização. Mas você tem dois focos possíveis aí, que é o de performance e o de consistência. Qual que é a diferença entre os dois aqui, né? O performance, ele foca principalmente em produzir o máximo possível. Entregar o máximo de trabalho. Não estou falando que é sem qualidade. Lógico que ele quer entregar qualidade. Quem não quer, né? Mas o de consistência, ele tem a certeza que ele sempre vai entregar daquele jeito. Então, com aquela qualidade sempre, com aquele prazo sempre, dentro do prazo. E o que o dentista espera é o que vai ser entregue. Então, tem duas coisas diferentes, né? Qual que você acha que se encaixa mais nesse seu caso aí? É um laboratório que é consistente, que faz o básico bem feito, tá? O dentista mandou, pode confiar que está tudo certo? Ou aquele laboratório que, independente do Reginaldo customizar cada um deles, vai produzir bastante trabalho? É o básico bem feito. Eu sinto isso agora com mais clareza dos meus clientes, que eles vêm, eles sabem que vai ser resolvido. Talvez com algumas reuniões, com algumas consultas, né, algumas mensagens de WhatsApp, enfim, a gente consegue definir, mas a gente vai o básico bem feito, né? Legal. Então, olha que legal. Então, a gente já está conseguindo saber que ele começou focado em customização, mas a ideia do modelo de negócio é que ele seja consistência e customização. Então, vai ter as duas premissas aí dentro. Então,
É quando a gente começa a definir essa premissa, pessoal, olha que importante que é. Quando você define a customização como uma premissa do como, ó, do que produzir dentro do seu laboratório, você está definindo que você tem que ter uma mão de obra altamente capacitada ali na finalização. Você concorda, Reginaldo? Sim, com certeza. São técnicos que pode até não estar no nível Reginaldo, mas tem que estar muito próximo de você para poder entregar aquela customização que você espera, não é isso? Sem dúvida. Então Sem dúvida. já começa a pegar alguns pontos aí dentro. Qual que é a dificuldade que a gente vai ter de poder trazer isso? Será que essa customização vale a pena ou não? E aí a gente tem outras coisas que eu vou trazer ali para frente, que é uma vantagem que o Reginaldo tem gigantesca interna, que é essa parte de curso, né, Reginaldo? Você já é professor, você já tem técnica, educação. Você consegue treinar. Você consegue treinar ali dentro. Então, faz todo sentido você ter uma mão de obra mais capacitada, porque você tem a capacidade para poder treinar eles. Isso sem dúvida, foi um ponto que a prótese me escolheu nessa vida. E a academia, né, como fala o professor Hilton Riquelme, me escolheu também. Eu sempre tive essa vontade de treinar pessoas, de compartilhar o que eu sabia. Eu já fiz isso, mas eu não sabia que era nesse sentido, de ensinar. Mas aí eu comecei primeiramente com os funcionários, depois com a boa audiência que eu tive no Instagram, eu me vi professor, me vi diante de pessoas querendo aprender comigo. E eu estou muito feliz com isso, tanto no sentido da empresa, de treinar, né, os funcionários aqui, o pessoal, que o Rafa acabou de comentar, e passa um perrengue na minha mão, porque sou muito tranquilo, sou muito calmo. Eles falam, não, calmo, mas ele passa ali umas broncas bem calmas, assim, não tá bom, faz de novo, não, é aqui, é ali. Mas é isso que você falou, eu percebi essa possibilidade de treinar a equipe para trazer essa qualidade de trabalho. E agradecendo aí o pessoal que está começando a me seguir, né, o pessoal que provavelmente segue a K2Go, está me seguindo. Pessoal muito estrangeiro aqui que segue a minha página, muito legal. O William Dutra, o Diego, o Rafa. Pessoal, ó, tem aqui do seu lado direito tem um aviãozinho. Vai, compartilha com mais gente. Tem bastante tempo ainda de live, de podcast. Isso daí. Sim, aproveitando para quem está entrando agora, né? Nós somos a comunidade K2Go, para quem está entrando pelo perfil do Reginaldo. E K2Go é educação e consultoria voltado principalmente para a prótese no Brasil, né, para empresários, empreendedores, e hoje nós estamos discorrendo aí sobre modelo de negócio. Mas agora eu vou trazer uma provocação diferente. O Thiago já entrou aí na metodologia que nós aplicamos para a definição do modelo de negócio, mas é importante reforçar que não são excludentes. Porque olha só, tá? Provocação número 1. Reginaldo, você está com quantos anos agora? Eu pergunto porque eu sei que você é novo pra caramba, então não tem nenhum problema de revelar a idade, né? 36 anos, alguns passos aí, agora em maio, finalzinho de maio, de fazer 37. Então, tá novinho de tudo aí, quase a metade da minha idade, né? Mas vamos lá. Então, 36 anos com negócio, já um professor de sucesso aí se consagrando aí, não só no Brasil, mas fora também, e agora se consolidando como um empresário de sucesso. Beleza, então o Reginaldo já viu que o propósito dele não é entregar assim qualquer coisa para o seu cliente. Tem um diferencial de qualidade muito bom, mas com o Reginaldo participando do processo de produção no acabamento. Mas supondo, Reginaldo, olha só, já é uma provocação aí para a gente pensar nos próximos passos. De repente, você começa a absorver muito mais demanda. E aí vem aquela continha na consultoria. A gente já revelou aí que o Reginaldo, principalmente, ele injeta os modelos. E depois a paixão dele é fazer a finalização das peças. Mas a parte de estrutura, de confecção das estruturas, é injetada. E a gente já conversou isso, Reginaldo, com certeza a gente vai continuar na consultoria falando isso e acompanhando a evolução dos seus resultados, que a injeção ela é extremamente valiosa para quem está nesse processo, né? Já poupa tempo, já é um diferencial, já é uma tecnologia muito bacana em relação ao metalocerâmica, por exemplo, mas chega num nível que você já começa a pensar, puxa vida, né? Eu estou fazendo aqui 50 elementos injetados, daqui a pouco 80, daqui a pouco 100 e poucos elementos, aí você, opa, pera lá. Será que vale a pena mais eu comprar mais um forno e contratar mais gente para fazer inclusão, desinclusão, preparo da peça para eu aplicar? Ou ter uma fresadurinha que por hora pode me dar aí 6 elementos prontinhos aqui, dependendo do projeto, já saem todos, só para eu finalizar e mandar.
E quando chega nesse momento de decisão, talvez esse Reginaldo, perfeccionista nos acabamentos, professor de mão cheia, muito querido aí no cenário nacional, pense, opa, eu tenho uma empresa, e essa empresa está pedindo para eu faturar, para eu ter uma escala de produção. E quando a gente vai para o digital, a gente vê que, e isso que eu estou dizendo, não é excludente. Não para você ter mais eficiência nessa parte aí com o CAD/CAM, não é você necessariamente estratificar, mas você produzir peças de excelente qualidade, ter um bom padrão, uma boa adaptação e peças maquiadas para você otimizar cada vez mais a tua produção, onde requer mais especialização na criação da estrutura, até mesmo do que na finalização, que daí o requisito de quem finaliza não é uma estratificação perfeita como você faz, mas talvez um padrão dentro de um processo de maquiagem. Você consegue ver esse modelo sendo incorporado na tua jornada como empresário num futuro breve, Reginaldo? Você já pensou sobre isso? Sim, Kogut, já pensei. Já comprei algumas impressoras aqui básicas para a gente começar a entrar nesse mundo das ferramentas digitais, né, para auxiliar no dia a dia. E nesse sentido, eu demorei muito tempo para pensar nisso. Eu achei que com aumento de demanda, contratação de pessoas, a gente sanaria isso mais facilmente. Talvez sim, na questão de produtividade, as pessoas vão atender isso, porém na padronização desses processos, que daí aí já fica muito mais difícil. Agora, com ferramentas digitais, eu acredito que a gente pode alcançar essa padronização próxima do que eu faço no dia a dia, né? Eu acredito que com ferramentas digitais a gente atinge sim esse conceito, né, de padrão, né? Tem muitos clientes que eles gostam de mim, gostam do One Camping, do pessoal do Calgaro, justamente por causa do padrão que eles entregam, né? Então eu acredito que não é só uma questão de próteses. Às vezes é uma assinatura daquele laboratório, às vezes é aquele toque que aquele laboratório dá, entrega, o companheirismo, né, a parceria, que eu percebi isso através da consultoria. Eu estando mais próximo dos meus clientes, eles vão me trazer mais trabalhos. Eu estou mais próximo dos clientes agora, depois de todo o pessoal. O Juninho acabou de dizer, nosso jovem aprendiz, ele tem 16 anos, ele está aqui com a gente aprendendo, já está fazendo alguns desenhos aqui, imprimindo algumas coisas. Então eu percebi que eu estando mais próximo com ferramentas digitais, eu vou criar um outro padrão, né? Um padrão mais linear, né? Não tão oscilante, customizado, né? não tão customizado, exato. Talvez no final, exato. Não tão personalizado, porém com uma excelente qualidade, mas que você consiga dar escala para isso. Essa é a ideia. Olha Exatamente. Que lindo, olha que lindo o que vocês estão falando aqui juntos, tá, pessoal? A gente está falando sobre o que produzir ainda só. Toda vez que a gente fala de modelo de negócio, o pessoal leva muito para esse lado do, não, então eu vou ser um laboratório digital, e o meu modelo de negócio é laboratório digital? Não. Ferramentas digitais não definem modelo de negócio, só define como vai ser produzido. No final das contas, o que você vai produzir continua sendo a mesma coisa, que é prótese. Você está mudando a forma como você está produzindo aquilo. O que é importante você definir aqui, que é o que o Reginaldo está falando junto com o Kogut aqui agora, é o que você vai produzir. No caso, hoje, o Reginaldo está começando a entrar no digital com a impressora 3D e outras coisas. Então, ele trabalha muito com customização. O que é muita customização dentro do laboratório de prótese, pessoal? Estratificação. Agora, quando a gente fala que o objetivo dele é ser um laboratório com customização e consistência, a consistência é exatamente esse padrão que vocês estão falando aí agora. O digital ele consegue trazer muito mais consistência para dentro do laboratório de prótese, mas, consecutivamente, a partir do momento em que você abrir mão da customização, olha só, não é porque eu comprei o digital que eu estou mudando meu modelo de negócios. É porque eu abri mão da customização e estou focando muito mais em consistência que eu estou mudando o meu modelo de negócio para consistência e eliminando a customização. E aí isso afeta diretamente como funciona o laboratório. Por quê? Porque os trabalhos, tanto o comercial quanto a gerência de produção vai definir muito mais trabalho maquiado do que estratificado. Isso sim define muito bem o modelo de negócios. Isso que você falou também aí, Reginaldo, de estar mais próximo do cliente e outras coisas, é mais uma regrinha que ajuda a definir o que você está oferecendo, que é a questão da acessibilidade. O laboratório pode ter como diferencial de geração de valor a acessibilidade.
Por exemplo, tem clientes nossos que o foco dele é 100% na solução do problema do cliente. Então, o dentista manda com preparo ruim, sem saber qual que é o trabalho que vai ser feito, qual material, mas vai sair do laboratório dentro do prazo e feito, resolvendo todas as dúvidas daquele cliente, daquele dentista especificamente ali. Então, o que é esse laboratório? É um laboratório que ele tem a customização, acessibilidade e consistência. Então, cada um vai podendo acrescentar aqui. Isso é muito importante para você conseguir tomar as decisões do que você quer fazer com base nisso. Por exemplo, nesse caso, estou abrindo mão da customização, quer dizer que eu estou abrindo mão da estratificação. Mas eu posso ser customização e consistência tanto digital quanto analógico. Sim, sim. É esse o caminho, Thiago. Já tem feito muito coroas assim, posteriores no modo maquiado, tá? Tem dado super certo. Muitos funcionários, muitas pessoas, colaboradores conseguem fazer dessa forma, sem depender muito dessa customização, dessa finalização do Reginaldo. Por exemplo, tem a Juliana que trabalha aqui, que ela faz a parte do maquiado e a finalização já. Então, pouco eu coloco a mão já em acabamento de Emax, né? Eu coloco mais a mão no enceramento mesmo, antes da injeção, do que no acabamento. Maravilhoso. Olha só que lindo isso, gente. O Reginaldo agora começando a vida empresarial com o laboratório de prótese, né? Além do sucesso que ele já tem como professor, e a gente traçando aqui os próximos passos, uma vez que o laboratório dele está dentro da consultoria da K2Go. Então, nós já chegamos aqui. Nós vamos lá para o Metal Free, um excelente padrão, com qualidade e consistência. E para isso, claro, você já está caminhando então na trilha de ter ferramentas digitais que auxiliem, como você já está investindo aí nas impressoras que você falou. E no momento certo, talvez substituir a injeção pela fresagem dos elementos. A gente fala no momento certo, porque um erro muito grande que a gente observa em alguns laboratórios, gente, quando começa assim, sem esse nível de planejamento que nós estamos fazendo com o Reginaldo, é o seguinte: você começa a fazer, tem metal, tem cerâmica, tem removível, e vai crescendo a demanda, o que vai fazendo? Vai comprando mais equipamento e contratando mais gente. Mas não pensa na definição. O que eu vou abrir mão para fazer melhor isso e atender e ganhar escala nisso, sem fazer conta. E daí chega em vários casos, como nós atendemos nas consultorias de laboratório, que quando a gente vai analisar um determinado setor dentro do laboratório, a gente vê que está dando prejuízo. Um caso clássico que eu tenho até recente, um laboratório que tinha lá um custo de em torno de R$ 5.000 para manter o setor de resina, e estava dando um retorno de 3.800 por mês. Só o fato de fechar esse setor, de terceirizar, de indicar, né, ou terceirizar essa produção e deslocar essa mão de obra para onde estava precisando, que estava precisando contratar, inclusive, justamente para a parte lá de impressão e tal, e preparar essa mão de obra para isso, já deu um outro contexto, já começou a sobrar um dinheirinho a mais lá na última linha. Entendeu? A importância, porque são negócios que você tem que observar. De novo, né, gente? A gente tem reforçado isso em algumas lives, para quem voltar lá e ver os outros 135 episódios aí da K2Go, porque são modelos diferentes. Se você pensa aí num laboratório com alto grau de customização, que é a capacidade que o Reginaldo tem, e vou me manter nisso, que é o famoso estúdio/ateliê, você vai precisar de uma mão de obra altamente especializada na finalização dos trabalhos. Talvez não tão especializada na criação das estruturas. E muita mão de obra intensiva. Você vai ter que contratar muita gente. Por que não especializada? Porque até você incluir, desincluir, injetar, você não precisa de uma mão de obra altamente especializada. Agora, para você fazer um projeto CAD, não é só entender de computador, tem que entender de anatomia sim. Tem que ter uma visão de como fazer isso. É uma mão de obra mais cara. E daí, para você ter escala e padrão, obviamente você vai reduzir um pouco essa customização e passar para uma padronização dentro de um padrão de qualidade superior, maquiado e não estratificado. Então, isso já define até o perfil das pessoas que você vai contratar para dentro do teu laboratório. E isso é bacana. E também, Thiago, um ponto que eu queria também incluir, olha como o tempo passa rápido quando o papo está bom, né? Caminhando aí para os minutos, e o Thiago ainda tem mais alguns pontos para explorar, é que... tudo bem, mas eu adoro fazer o que eu faço, Kogut, não só na aula, mas eu gosto de estar na bancada fazendo um alto grau de customização. Não impede. Eu sempre cito, temos vários exemplos, né? O Laboratório Obra-Prima do Rio de Janeiro, que tem o Newton, né? Nosso super amigo, clientes de consultoria também, o Celso Rogalo em Ponta Grossa, também cliente de consultoria,
Por que eu citei esses dois exemplos? Porque eles têm um laboratório de alta produção, laboratórios grandes mesmo, de alta produção, mas eles têm uma linha premium dentro do laboratório. Eles têm um segmento premium. Então, nós temos lá lá no Rio de Janeiro, no Obra Prima, nós temos lá a linha Da Vinci, que é assinada pelo Newton, que é o ceramista principal, e nós temos lá no Celso Rogala a assinatura by Rogala, onde ele tem uma lista de preço diferente para esse segmento premium, ele cobra o dobro do preço, invariavelmente ali é o dobro do preço, mas ele acompanha, ele faz poucos casos e acompanha desde a entrada da moldagem até a entrega, até numa embalagem diferente. É um dente, é o mesmo 21, é o mesmo 32, porém com um grau de customização diferente, cobrando mais caro por isso. E eu vejo que no futuro, talvez, quando você queira se divertir aí, ter um segmento premium dentro do seu laboratório. Não é, Thiago? Não vale a pena? E aí, antes disso, né, pessoal, o que a gente está falando aqui agora, não existe esse tipo de conteúdo sobre prótese dentária. Não adianta. Pode procurar o que for, isso não existe. Não tem ninguém falando sobre o que a gente fala em formato de gestão hoje, seja em curso, seja em consultoria. Então, pega esse aviãozinho e manda para todo mundo que você conhece agora, porque vale a pena esse conteúdo. Não vai ficar gravado aqui no Instagram, só no formato de podcast depois, tá? E aí, Kogut, esse laboratório que você está me falando, igual o Obra Prima, igual o do Rogala, que tem um perfil de produção, tem produção lá dentro grande e também tem um muito personalizado, o que ele está produzindo, ele tem tanto a customização, que é a Obra Prima tem ali no Da Vinci, né, quanto a parte de consistência no laboratório de produção. Mas eles também têm um outro detalhe que é o status, que é o que você falou aí agora. Se você define que o que você quer entregar, além de tudo, é o status, você tem uma embalagem diferente, você tem um preço diferente, você tem um atendimento diferente. Então, quando você define o que você quer entregar, eu quero entregar status, customização e consistência. Aí você começa a organizar melhor. Só que depois que você já definiu, Reginaldo, o que você quer entregar, você tem que começar a definir muito para quem que você vai entregar. E esse para quem você vai entregar, para mim, é uma das características mais interessantes que tem no seu laboratório. Para poder citar aqui rapidamente, tá, pessoal? Primeiro, para definir para quem, a gente tem que definir qual que é o público-alvo, que é uma visão mais generalizada, né, de qual que é o público, qual que é a idade daquele público, por exemplo, né? Olha, o Reginaldo, vamos perguntar. Qual que é a média de idade, mais ou menos, dos seus clientes lá no laboratório? Eu acho que está em torno de 45 anos, por aí. Vamos colocar aí dos 35 aos 55, que aí fica na média dos 45, por exemplo, né? E você acredita que a maioria desses clientes seus são dentistas com especialização e focados em prótese? A maioria, sim, com certeza. A maioria é homem ou mulher? A maioria é mulher. Então, olha só que interessante. O público-alvo do laboratório Sancil são mulheres entre 35 e 55 anos, formados em odontologia com grau de especialização no mínimo em prótese. Geralmente com experiência como professor também de faculdade. Olha que interessante. Você já começou a definir qual que é o seu público-alvo mais geral. Então você não vai dar de brinde para esse público-alvo, por exemplo, espeto de churrasco, né? Tem que ser diferente o formato, você tem que pensar de uma forma diferente. Depois você tem que definir qual que é a persona, que é uma definição mais clara, é mais ou menos um exemplo de um cliente que você tem. Por exemplo, o doutor... Não, se é mulher, né? Então, a doutora Michele, de 35 anos, acabou de fazer a segunda especialização, é professora em 2 faculdades, foca em fazer trabalhos de alta qualidade e não se preocupa tanto com prazo. Olha só, definir ainda mais qual que é esse meu cliente. Então, eu defini a persona. Já comecei a definir para quem. Ok. Só que aí, Reginaldo, vem a parte que eu gostaria de explorar mais o seu laboratório, né? O seu laboratório ele não está focado só em produzir próteses, você concorda? Você também está entregando cursos. Você tem uma sala de curso, você tem cursos online e outras coisas do tipo. Então, o seu público é variado. Não é só aquele dentista. Você tem outro público-alvo que são os TPDs, não é isso? Sem dúvida. Quando eu entrei no Instagram, lá no início da pandemia, eu fui focado na busca de clientes. Mas eu fiz isso de forma desordenada. Eu não sabia o que era Instagram. Eu entrei lá, comecei a postar. Eu já fazia foto, já fazia vídeo dos meus trabalhos, né? Daí eu comecei a postar e com o tempo eu percebi que veio outros, né? Eu não tinha entendido, mas depois houve essa clareza de que veio outro tipo de cliente, que são os TPDs, pessoas querendo aprender o que eu estava fazendo, né? Mas ainda eu tinha aquela dúvida se eu poderia, se eu tinha essa condição de transmitir isso. Depois eu fiz alguns outros cursos, passei lá com
fazendo o curso continuado do professor Hilton Ricchieri, né, que me deu mais segurança ainda para entrar nesse mundo, e com certeza até hoje ele é um mentor e com certeza o maior incentivador disso. Às vezes ele me liga, ele fica falando, não, você tem que ir, você tem que seguir nessa, eu estou indo embora. Então, assim, esse público veio, assim, né, no momento que eu estava chateado com o laboratório, eu estava desistindo do laboratório, e daí, com o tempo, a gente foi customizando, né, o laboratório, e agora a gente tem aqui uma sala de treinamentos, né, para 10 alunos. E, periodicamente, a gente faz alguns cursos aqui, principalmente de anatomia dental. Maravilhoso. Isso aí, Reginaldo, é o que a gente chama, quando você vai definir o modelo de negócios, o para quem, é um modelo de negócios diversificado. Por quê? Porque você atende dois públicos, mesmo que sejam de odontologia, completamente diferentes um do outro. Você está atendendo tanto o TPD quanto também o CD, né? Então você tem um modelo de negócio, olha só, o que você produz hoje, você tem customização e consistência, e como você produz aquilo ali, e para quem você vai produzir aquilo ali, é um público diversificado. Só que além de ter um público diversificado, ambos são dois negócios ali diferentes, né? Mas ainda está num modelo de negócio só. Ambos trabalham com um público segmentado de nicho, muito nichado. Qual que é o nicho? Você tem o nicho dos especialistas em prótese para o laboratório de prótese, e você tem o nicho de técnicos em prótese dentária interessados em anatomia, no caso praticamente todos, né? Ou seja, você tem, na hora de definir o seu público, você tem um público que é nichado, mas diversificado. Aí parecem que são antagonistas, mas quando você começa a entender qual que é a explicação de cada um desses públicos, dá para casar, porque esse público seu diversificado, cada um deles ali tem um nicho separado e específico. E quando a gente fala de, por exemplo, do laboratório que tem uma parte que é de produção e uma parte que é muito mais customizada, que tem a parte de status ali também, é um tipo de laboratório segmentado. É um laboratório que é o mesmo público-alvo ali, é diferente, o público-alvo é o mesmo, a persona é diferente. Olha que interessante, né? Então você começa a organizar de uma forma mais técnica. E aí, para passar, esses que são menos coisas, né? Para passar para o público aí, para vocês começarem a pensar um pouquinho mais qual que é o seu, a gente pode ter o laboratório que é o mais comum no laboratório, que é o mercado de massa. Qual que é o público-alvo? Todo mundo. O que você faz? Tudo. Qual tipo de produto você oferece? Todos. E qual que é o seu cliente? Todo mundo. Esse é o de mercado de massa. Você entender que o seu laboratório é de mercado de massa faz todo impacto para que você possa organizar processos comercial e marketing também lá na frente. Então olha que legal, a gente já definiu o que... Pode falar, Kogut. Não, e quando chega nesse ponto, né, de novo, para o pessoal que está entrando agora, nós estamos falando aí sobre modelo de negócio e laboratório de prótese. Tá? Nós já estamos aí no terceiro episódio da série. Nós estamos aqui no formato de live, mas vai editado depois no Odontocast, sexta-feira, lá no Spotify, Odontocast da K2Go, no Google Podcast, e vocês podem acompanhar os outros episódios também. Nós falamos já sobre o Laboratório Estúdio, lá com o Juan Kempen, laboratório pequeno, focado em fixa e com alto padrão de customização. Nós, com o querido Jefferson Calgaro, nosso amigo, aí nós gravamos sobre o laboratório de produtividade, laboratório digital com foco em produtividade, está nos acompanhando aí agora. E agora nós estamos com o terceiro episódio da série, falando com o Reginaldo Silva, que tem o laboratório Sancil. Ele está começando o projeto empresarial dele agora, e nós estamos definindo, caminhando dentro da consultoria para a definição do modelo de negócio, para onde que vai o meu investimento. Então, no caso dele, é fácil. Nós estamos traçando, quer dizer, fácil, não é simples, mas é fácil pensar, mas não é simples de executar. Por isso que ele está buscando o apoio da consultoria. Nós estamos traçando qual que é a jornada desse herói que se chama Reginaldo dentro da trilha empresarial, não só da trilha de professor, que já está aí com uma carreira solo maravilhosa e sendo muito reconhecido. E aí, gente, dentro dessa jornada você pode pensar, né, para alguns que estão nos escutando aí, mas olha, Kogut, eu já tenho aí um laboratório de 10, de 15, de 20 funcionários, eu faço exatamente isso. Eu tenho a parte de removível, tenho a parte da fixa, já tenho o fresador, mas continuo fresando cera para depois injetar. Tá isso. Tem solução? Óbvio que tem. É a maioria. Se for definir assim a nossa persona dos laboratórios que a gente
admite dentro da consultoria, é exatamente isso. E depois a primeira coisa que nós fazemos na consultoria desses laboratórios que já estão aí em movimento e já passaram por isso, já estão com muitos funcionários e oferecendo tudo, a primeira coisa que a gente faz é uma análise. Qual análise? Primeiro, do que está dentro da cabeça do dono, que é a nossa consultora de recursos humanos, nossa consultora de inteligência emocional, que é a Elaine Amorim, muito especializada em laboratório de prótese também, que ela faz uma análise disso para entender como que é o perfil. O Reginaldo passou por essa análise, 2 horas de devolutiva aí, né, Reginaldo? Foi. Para saber o que é valor para você, como que você define valor? Será que valor é o quanto sobra na conta ou é mais tempo que você sobra para fazer outras coisas? E, em paralelo, eu vou trabalhando já a análise, o planejamento econômico e financeiro, porque daí a gente vê assim, ó, então tudo bem, então você tem fixa, você tem removível, você fresa a cera, mas você injeta e você ainda tem setor de metal e está tudo aí, tem horta ainda. Beleza, então a gente vai segmentar isso e vai dizer, depois das análises que nós fazemos, nós dizemos, olha, esse setor está rendendo tanto, esse aqui está te dando tanto de prejuízo, esses clientes te dão prejuízo, esses itens te dão mais lucro, esses dão menos lucro, daí a gente senta e vai, para que lado nós vamos? Uma coisa é certa, se você parar de produzir aí 20% de tudo que você está produzindo aí na tua lista, o teu lucro vai aumentar em 15 mil reais todo mês, né? Normalmente a gente chega nessa conclusão nos grandes laboratórios que a gente acompanha. Então isso ajuda, já é um impulsionador. Mas claro, sem deixar de fazer aquilo que você gosta. Então é tudo muito... É assim como o protético faz um dente para cada 8 bilhões de seres humanos na Terra, a consultoria é uma diferente para cada cliente que nós atendemos, mas para cada um nós temos essa preocupação. Definir o modelo de negócio, correto, Thiago? Correto, Kugut. Infelizmente não vai dar para eu terminar de falar tudo que eu queria falar sobre modelo de negócio. A gente vai continuar falando nessas lives todas que a gente fala sobre modelo de negócio aos poucos, né? Mas é óbvio que eu não vou querer terminar essa live aqui sem dar um resumo de qual que é o modelo de negócio que a gente está definindo do Reginaldo especificamente, né, Reginaldo? Então aqui, ó, só para resumir para todo mundo que está nos ouvindo, pessoal, a gente, ao vivo aqui agora, definiu qual que é o modelo de negócio do Reginaldo para agora. O modelo de negócio pode mudar a qualquer momento, pode pivotar a qualquer momento, né? Mas a gente definiu para agora qual que é. E a gente chegou à conclusão aqui, Reginaldo, que o que você quer produzir é a parte de consistência com customização. Para quem você quer produzir é para um público que é diversificado, porque você tem tanto a área de curso quanto a parte de laboratório, mas nichado em cada uma dessas áreas aqui. Quando a gente fala sobre a parte de custos, a estrutura de custos do seu laboratório, e essa estrutura de custos pode ser foco em escala, foco em valor, foco em custo reduzido, por exemplo, o seu laboratório, ele foca no valor. O que é o foco de valor na estrutura de custos? É essa questão da personalização muito forte, né? É você, mesmo que gaste mais, você focar na experiência do cliente para ele sair de uma forma mais satisfatória ali de dentro. Às vezes ele tem dificuldade no planejamento e outras coisas do tipo, né? Então esse foco no valor aqui faz parte da estrutura de custos. E de fontes de receita, o seu laboratório ele trabalha tanto com a venda direta, que é a tradicional, né, o pedido direto ali no laboratório, quanto com a venda de cursos especificamente. E tem uma outra fonte de receita, só que não financeira por enquanto, né, Reginaldo, que a gente já conversou sobre isso, que é a consultoria técnica. A gente fala muito com todos os técnicos que nos ouvem, né? Você presta mais um serviço para o seu cliente, que é o serviço de consultoria técnica. Toda vez que você seleciona material, seleciona o que tem que ser executado naquele trabalho ali, né? Então, quando você fizer isso, você pode até não cobrar do cliente, mas é importante que você coloque no relatório que aquele serviço está sendo prestado, né? Como diz o Johnson Fonseca, não adianta ser galinha, tem que cacarejar. Então, essa parte aqui de fonte de receita, você trabalha com as vendas diretas, com o curso e com a consultoria técnica. Ou seja, pessoal, só falar que o laboratório é um laboratório analógico de produção, ou agora está se tornando um laboratório digital de produção, não define 100% o modelo de negócio. Agora a gente já está fazendo uma análise muito mais técnica. Só que agora, para eu parar de falar um pouquinho antes de finalizar aqui, Reginaldo, tá bom, falei pra caramba, defini um monte de coisa. Mas para você que tem passado no dia a dia aí na consultoria, começar a organizar melhor o pensamento, porque fica muito abstrato isso tudo que eu estou falando agora, né, na cabeça das pessoas, mas começar a organizar melhor esse pensamento, colocar no papel essa forma de pensar,
Está te ajudando a definir quais são os investimentos, a equipe que você vai contratar, para onde está indo no laboratório, não está fazendo a menor diferença, só estou falando aqui à toa. Não, sem dúvida. Iniciar a consultoria com a K2Go, sem dúvida, me ajudou a clarear muita coisa e organizar muita coisa, tirar algumas crenças que eu tinha e me trazer foco para as coisas importantes mesmo. E o principal são dois, eu acho que é atender o cliente, que é resolver o problema mesmo, e também ter mais tempo, né? Que é o mais tempo para sermos nós mesmos. Para sermos humanos. Para sermos humanos, isso mesmo. Então, assim, com certeza faz total sentido essa segmentação das ideias, né? Colocar isso no papel, não ter tudo isso numa nuvem na cabeça e deixar ao léu aí, vamos que vamos. Eu prestava muita atenção na técnica, como eu sempre falei, técnica, preciso fazer um bom trabalho. Mas junto com tudo isso vem o atendimento, vem o conforto dos colaboradores dentro do laboratório, vem o financeiro, né? Não quero fazer removível. Eu não queria, eu já entrei nisso sabendo que eu não queria fazer, mas eu comecei a fazer, não, porque eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho que ganhar dinheiro. E não é só isso. Esse rumo, hein? Exatamente, já mudamos e muita coisa já tem clareza na minha cabeça. Em muitas reuniões que a gente teve, depois mais reunião aqui com o Felipe, a gente teve muitas ideias para o laboratório. O digital a gente ia deixar para o futuro e contratar mais pessoal, a gente não. Vamos comprar o digital e vamos deixar o pessoal para o futuro. Então muita coisa assim melhorou. Clareou na minha cabeça. Maravilhoso, Reginaldo. Já estourando o tempo regulamentar aí da live. Obrigado aí a todos os presentes. E fica uma dica. Gostaram do conteúdo? Nós estamos falando sobre definição de modelo de negócio, que é o primeiro passo antes da construção do plano de negócios. O Reginaldo está passando agora pela definição. Estamos já finalizando a construção do plano de negócios, vendo a parte de recursos humanos, vendo a parte de marketing, estratégia, e já se fixando como um grande empresário da prótese aí também no Brasil, não só professor, mas também empresário da prótese do Brasil. Gostou dos conteúdos? Não deixe de seguir também as nossas redes pessoais, no Instagram, Kogut, _KOGUT, _K2GO, K2Go, Thiago Kempen, @Thiago Kempen, comunidade K2Go, @comunidade K2Go. Quer se aprofundar nisso? Quer saber como contratar uma consultoria? Manda um direct. Manda uma mensagem aí para nós, nos adiciona aí nas redes, nós compartilhamos os materiais. Tira um print aí dessa telinha que você está vendo aí, já marca a comunidade que a gente vai fazer a questão de compartilhar isso daí com toda a nossa rede de contatos também, porque nós estamos na era digital, gente, queira ou não queira. Hoje a gente se comunica com muita gente e essa troca de informações, essa sinergia, esses conteúdos bons que a gente tem acesso tem que ser compartilhados. E, de novo, né, já falei isso no finalzinho de um podcast, mas eu vou repetir e passar para você fazer a finalização, Thiago. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E você tendo um bom direcionamento, uma boa assessoria, uma boa consultoria, amparando aí as suas decisões, ou mudando, alinhando os rumos daquele projeto que você já tem há muitos anos, ajuda bastante. Thiago. É isso aí, pessoal. De novo, repetindo aqui, né? Hoje não existe no Brasil uma equipe de consultoria como a K2Go, que entrega o conteúdo que a K2Go entrega, e uma equipe que faz cursos como a K2Go dá, com a profundidade que tem. Então, o que o Reginaldo falou faz todo sentido. Técnica, técnica, técnica. Até gestão tem muita técnica, e é por isso que a gente fala tanto sobre isso. A gente traz para um código de linguagem para que todo mundo possa compreender, e aos poucos vai deixando mais complexo, mas tem muito conteúdo muito bom aqui para você. Então, não deixe de acessar k2go.com.br, entra no site, tem curso grátis lá dentro, tem podcast gratuito lá dentro, baixa o nosso aplicativo gratuito, é só entrar no Google Play e digitar K2GO, K2Go, é grátis, lá você tem tudo também, podcast, cursos gratuitos, artigos nossos, né? E se você quiser receber aí um arquivinho de como montar o seu Business Model Canvas, né, o seu modelo de negócios, a sua análise SWOT, entra lá no nosso site, marca uma consultoria interativa gratuita de 1 hora com toda a nossa equipe de consultores, que eu te passo esse arquivinho, independente de fechar ou não. O que a gente quer é te ajudar e te dar o caminho certo, né? Você não precisa inventar a roda, meu amigo. Você precisa achar quem já sabe o caminho das pedras, né? E para terminar aqui a minha frase, foco é saber dizer não, né? E o modelo de negócios te ajuda muito a falar o que você vai dizer não.
Você concorda, Reginaldo? Concordo. Esse é o ponto que eu aprendi aí nos últimos meses com a ajuda da consultoria e outras coisas da vida. É isso aí. Então, se você quiser fazer um curso de altíssima qualidade de enceramento e anatomia, segue o Reginaldo, que vale muito a pena mesmo. O cara é muito bom, é um trator. Faz todos os cursos dele, presencial, online, o que for necessário. Se tiver alguma dificuldade na parte de CAD também, manda mensagem para a nossa equipe no direct, que a gente tem recomendação de curso de CAD também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado, Reginaldo. Muito obrigado, Kogut. Muito obrigado, audiência. Thiago. E um abraço. Um abraço, gente. Obrigado, Thiago. Obrigado, Thiago. Obrigado a todos que compareceram na live. Foi um prazer participar aqui com vocês. Prazer é nosso. Um abraço. Um abraço, meus amigos. Um abraço.